Olá pessoal, faremos um simulado contendo questões elaboradas pela banca COSEAC voltados para fundamentos de educação. Fundamentos de educação pega a parte ali de conhecimentos didático-pedagógicos e também a parte de legislação educacional, né? Então, muito cobrado, né, em provas de concurso para a área de educação. Você tem que ver, né, se no seu conteúdo programático está previsto esse conteúdo, né, de fundamentos de educação. Então, para você conseguir entender ali o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por ela para essa parte. Beleza? Bom, eu tenho também algumas apostilas que eu vendo. Eu tenho uma apostila de Fundamentos de Educação junto com Legislação Educacional, mas aí é importante que você veja a ementa da apostila, se de fato ela está batendo com o conteúdo programático do seu concurso, beleza? Se eu produzir alguma coisa específica, algum material específico para a parte de Fundamentos de Educação da COSEAC, eu colocarei o link na descrição deste vídeo, tá? Então fiquem ligados, para vocês ficarem por dentro, né? Vocês têm que ficar sempre ligados na descrição do vídeo e também se inscrever no canal, beleza? E ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado sobre fundamentos de educação, com questões elaboradas pela banca COSEAC, que pode estar elaborando o seu concurso. Começando pela questão que diz o seguinte: o projeto pedagógico institucional é o documento que indica os princípios gerais da proposta educativa de uma instituição de educação superior, revelando, portanto, seu posicionamento filosófico educacional, que, por sua vez, orientará os fins da educação a que se propõe. Um PPI referendado por uma concepção de educação transformadora deve trazer como fundamento uma didática, letra A, histórico-crítica, letra B, tradicional, letra C, tecnicista, letra D, cognitivista ou letra E, humanista. O PPI é semelhante, né, é análogo ao PPP, só que o PPP ele se volta para uma unidade escolar, já o PPI se volta, né, para a educação superior. Então, assim como o PPI vai buscar nortear ali o trabalho, né, educacional que será desenvolvido. Para isso, ele vai precisar de um posicionamento filosófico, ele vai se basear num posicionamento filosófico que vai, né, ser a sua base, ali, o seu alicerce para desenvolver, né, e orientar suas atividades pedagógicas. Perceba que o enunciado ele fala que o PPI ele tem como referência uma concepção de educação transformadora. Então, essa é a palavra-chave. Uma educação transformadora. Existe uma didática que ela se baseia nessa educação transformadora. Na verdade, não é nem que ela se baseia. O objetivo dela é isso, é transformar, é propor uma transformação, uma mudança naquele aluno, né? Fazer com que aquela concepção didático-pedagógica, né, que ela era tradicional, ela seja viva, ela seja orgânica, ela faça sentido para o aluno. E essa pedagogia ela vai ao encontro, né, da pedagogia histórico-crítica, que defende exatamente isso, que é a difusão desses conteúdos que eles façam sentido, né, para o aluno, para o educando, né, que tenham um significado, que sejam significativos para o educando. E não somente isso, mas que promovam uma transformação social, né, que promovam aqui aquela mudança, uma dinâmica em relação às camadas sociais, que não faz com que aquele aluno, aquele educando, né, aquela pessoa, ela fique ali, ela fique paralisada em uma camada social, mas que ela tenha a possibilidade de ascender, que ela tenha a possibilidade de movimento, tá? Então ela busca isso, ela busca sim essa modificação, essa transformação social, entendendo que a escola, ela não vai atuar apenas em relação a facilitar, né, a questão do conteúdo, facilitar o aprendizado, mas é muito mais do que isso. Ela tem a ver também com questões sociais. Por esse motivo ela é histórico-crítica. Por que a palavra crítica? Porque ela promove essa análise crítica da realidade, ela promove essa conscientização, esse desenvolvimento, uma postura reflexiva e transformadora, tal como coloca o enunciado. A tradicional não caberia, como está na letra B, porque a tradicional ela é aquela questão na qual o professor ele é aquele que detém de todo o conhecimento, né? O professor ele está numa posição acima, né? E ele vai dar aquelas suas aulas expositivas, né? O aluno é um receptor do conhecimento, então não cabe nessa análise crítica. O tecnicista ela enfatiza mais o processo, né? A produtividade, a eficiência no processo educativo. A cognitivista ela está muito mais voltada para a questão da aquisição do conhecimento em si.
E a humanista está mais preocupada com a questão do acolhimento, em tornar um ambiente acolhedor, um ambiente motivador, estimulante, né? Que estimule aquele aluno, que faça com que ele se sinta bem, que ele se sinta à vontade. Né? Então está muito mais ligada a essa questão do que de fato a questão dessa perspectiva crítica da educação. Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: tanto Piaget quanto Vygotsky sugerem de maneira firme em seus estudos a intervenção pedagógica desafiadora, seguindo o princípio de que o único bom ensino é o que acompanha o desenvolvimento dos alunos, salientando a importância da confiança mútua e da reciprocidade do pensamento educador-educando. Dessa forma, os dois estudiosos fundamentam o papel insubstituível do educador na construção do conhecimento. Daí nós temos as alternativas. Antes de analisar as alternativas, é importante saber que tanto Piaget quanto Vygotsky, eles têm uma ideia interacionista do processo de ensino-aprendizagem. Eles entendem que existem tanto fatores internos, fatores biológicos, que vão influenciar na aprendizagem, quanto também a interação do indivíduo com o meio, com as pessoas que compõem esse meio, e com os fatores do próprio meio também influenciam nessa aprendizagem. Inclusive, essa teoria interacionista, ela é a base para as propostas construtivistas, que entendem que o conhecimento ele é construído numa relação entre professor e aluno, onde ambos eles são importantes no processo e há trocas ali entre eles. Aqui no canal tem uma playlist de Fundamentos de Educação, tem algumas aulas que eu explico sobre essa questão do interacionismo, tanto de Piaget quanto de Vygotsky, e aponta a diferença entre eles, tá? Vale muito a pena vocês assistirem. Não só essa aula, como a playlist inteira. Então, uma vez entendendo essa teoria construtivista, entendendo que o processo de aprendizagem e desenvolvimento, eles dependem de uma interação ali constante entre fatores internos biológicos com fatores externos, com o meio e com os elementos do meio, nós conseguimos fechar essa alternativa como sendo a letra E. Por quê? Porque é uma construção do conhecimento defendendo a importância da interação, ou seja, da troca, como desencadeadora, como produtora dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, para que aconteça a aprendizagem e desenvolvimento, tem que haver uma interação entre os fatores internos e os fatores externos. Em relação à letra A, que fala que apresentando estudos e pesquisas que comprovam biologicamente a necessidade de socialização dos educandos, na verdade a ideia interacionista é que você tem ali uma troca entre a parte biológica e a parte social, tá? Então não é que um dependa do outro para acontecer, Eles têm independência, só que eles juntos resultam nesse processo de ensino-aprendizagem. Não é que você precisa de um para poder comprovar o outro, não é por esse caminho. Também manifestando a ideia da relação necessária de afeto e estudo com pontos fundamentais para o aprendizado. Essa questão do afeto, da afetividade, da importância da parte emocional para os estudos, nós até temos estudiosos que se relacionam com isso, mas não é o caso de Vygotsky e de Piaget. Também demonstrar a importância do caráter preponderantemente informativo nos processos de memorização. Também não, essa questão da memorização, essa questão dos comandos repetitivos também não é uma ideia pregada, que foi desenvolvida por Vygotsky e Piaget. E argumentando que o desenvolvimento humano se dá somente na presença de outros seres humanos da mesma idade. Não, porque eles defendem que há o interacionismo, que há a interação entre os fatores internos e externos. Então não tem que ter apenas, os fatores externos não são os únicos envolvidos e também não se limitam apenas a crianças, a pessoas de mesma idade. Vamos para a terceira questão desse vídeo. Eu estou tentando trazer questões de 2023, às vezes eu não consigo, tá? Mas eu estou buscando, percebam que a maioria aqui são questões de 2023. A questão diz o seguinte: o projeto político-pedagógico da escola é um documento que revela posicionamento filosófico, político e educacional, balizador da ação docente, bem como de sua equipe técnico-administrativa. Assim, o PPP, referendado por uma concepção de educação transformadora, deve trazer como fundamento uma didática. Essa questão está muito parecida até com a questão número 1, que falava do PPI. Como eu falei, o PPP ele vai conter elementos ali em relação à realidade onde está inserida aquela escola, aquela unidade escolar, Também a missão daquela escola, os objetivos,
os pressupostos filosóficos, né, qual o alicerce filosófico, o posicionamento político, né, e educacional que está balizando esse documento. É um documento vivo, é um documento que não pode ficar arquivado, né, engavetado, é um documento que tem que estar em constante atualização, modificação, que tem que ter a participação de todos os envolvidos, né, todos os membros da comunidade escolar. Então o PPP, por ter todas essas características, né, ele ser um elemento participativo, né, democrático, que considera a realidade da comunidade, ele vai ter ali ele vai ter como fundamento uma didática que ela vai se basear na interação, né, em elementos interacionistas. Ela vai se basear nessa questão da interação das pessoas com o meio e com a sociedade mesmo como um todo, tá? Então vai ser um processo inspirado na questão sociocultural, que se opõe a essa questão do desenvolvimento cognitivo, né, que é só a questão ali da aquisição de habilidade, de aprendizado. Mas não, seria o quê? Seria uma abordagem sociocultural, ela tem uma aprendizagem que ela advém da socialização, ela vai trazendo elementos, ela vai adicionando elementos culturais e vai também utilizando esses elementos já existentes para permitir o desenvolvimento daquele indivíduo. Então, para que você consiga mediar, né, um desenvolvimento pedagógico, você precisa investigar, né, o desenvolvimento humano dentro das suas práticas culturais, em grupo. Né? Como é que se dá essas relações em grupo, né, de acordo com a cultura desse povo. Então faz todo sentido, né, que nós tenhamos uma didática sociocultural. Portanto, a letra E é a nossa resposta. Tradicional, eu já falei um pouco, né, sobre essas concepções na número 1, tá? Tradicional, ela se ocupa muito mais com a questão do professor, ele estar à frente, ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem, o professor é a figura mais importante, os alunos são meros receptores de conhecimento, as aulas tendem a ser expositivas, enfim. A comportamental, a ênfase é a questão do comportamento, né, do aluno, né, em relação a como ele vai desenvolver esse comportamento, a análise do comportamento no ambiente, né, educacional, né, através de instruções que serão dadas para os alunos para que eles consigam desenvolver isso. Quais são as respostas que eles vão produzir diante dessas questões, diante dessas instruções. A humanística tem esse caráter mais afetivo, né? Essa questão mais emocional, de trazer um ambiente acolhedor. A cognitivista tem a ver muito com a questão do cognitivo, né? Com a questão, de fato, aprendizagem seca, né? Aquela aprendizagem de aquisição de conhecimento e de informação. E a sociocultural foi o que nós vimos, né? Ela leva em consideração a sociedade, os elementos culturais, históricos culturais. Ela tem essa questão de considerar o meio, né? Considerar todos esses elementos na aprendizagem. A questão de fundamento de educação ela não aborda só a questão dos teóricos, das metodologias, PPP, planejamento, currículo. Tem tudo isso, inclusive eu tenho uma apostila, né, como eu falei para vocês, que eu vendo com essa parte teórica, tá? Mas aí vocês têm que analisar se bate, né, com o conteúdo programático, a ementa se está batendo com o conteúdo programático do seu concurso. Mas não é só essa parte, também pega a parte de legislação educacional, pega a parte de lei, tá? A LDB, aí pega a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto dos Idosos, pega também o ECA. Então eu trouxe duas questões com a parte de legislação educacional, tá? Começando aqui pela questão, continuando, né, na questão número 4, que fala sobre a LDB, que é fundamental que vocês assistam os vídeos aqui do canal de legislação educacional, tá? É fundamental. Segundo o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, as instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, os quais terão representantes do ou dos. Letra A, Ministério da Educação. Letra B, Governo Federal e da Comunidade Acadêmica. Letra C, órgãos de fomento à pesquisa. Letra D, membros do Conselho Nacional de Educação. E letra E, segmentos da comunidade institucional, local e regional. Onde está essa informação? Está no artigo 56 da LDB, que diz, né, que as instituições públicas de educação superior, elas vão ter como princípio a gestão democrática, que é a gestão participativa, que assegura a existência de órgãos colegiados deliberativos que vão decidir sobre questões envolvendo a educação superior pública. E quem compõe esses órgãos colegiados deliberativos? São os segmentos da comunidade institucional, que fazem parte da própria instituição, além de ensino, local,
que fazem parte ali daquele município, né, onde se localiza aquela instituição de ensino, e regional, né, aí o nível de abrangência aumenta um pouco, tá? A região em que se encontra, né, aquela instituição de ensino superior. Então são os segmentos da comunidade institucional, local e regional, tal como está no artigo 56 da LDB, né? Logo a nossa resposta é a letra E. E vamos fechar o nosso simulado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais simulados como esse, é muito importante que vocês deem engajamento, que vocês comentem, que vocês curtam, deixem o like de vocês e que façam entender que esse vídeo é importante para vocês e que tem engajamento, tem visualização suficiente para continuar produzindo mais como esses, beleza? Então vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a criança ou adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade deste segmento da população. Tendo como referência essa lei, o direito à liberdade compreende alguns aspectos, dentre eles, tá falando aqui do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O direito à liberdade, ela vai incluir alguns aspectos, está lá no artigo 16 do ECA, tá? Que aspectos são esses? Ir, vir, estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, opinar, se expressar, ter direito à crença, a culto religioso, ter direito a brincar, praticar esportes, se divertir, a participar da vida familiar e comunitária, a participar da vida política na forma da lei e também buscar refúgio, auxílio e orientação. Todos esses incisos, tá, estão presentes no artigo 16 do ECA. Então percebo que um dos incisos fala sobre o direito, né, dentro daquele rol da liberdade, o direito de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. A letra C é a nossa resposta. Mas as outras alternativas, elas falam sobre questões que de fato as crianças e adolescentes, elas também têm direito. Sim, só que ele está pedindo dentro do rol do direito à liberdade, tá? Então ele quer saber os aspectos referentes ao direito à liberdade. Então você tem que se atentar a isso. Aí você pode se perguntar, mas as crianças e adolescentes, elas não têm direito a ter acesso à educação de qualidade? Claro que sim, elas têm direito a ter acesso, tanto o acesso quanto a permanência numa educação, tá? E que seja de qualidade. Só que está no rol dos aspectos do direito à liberdade? Não está. Como eu falei para vocês, o que cobra aqui, como é que vem sendo cobrado isso? Através da letra da lei, tá? Então não é interpretativo aqui não, é o que está lá escrito na lei. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional que vai contribuir muito, tá, para os seus estudos. Tem playlist de fundamentos de educação com diversos temas, tá, muito recorrentes em prova de concurso. Tem playlist de noções de administração pública, que eu trabalho conteúdos, né, de direito administrativo, direito constitucional. Tem playlist de português, né, de simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem também playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem muitas playlists diversificadas aqui, então explore aquela que for do seu interesse, beleza? Bom, é isso, bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.